A primeira coisa que vem em mente quando falam dos satélites dos grandes planetas provavelmente são as luas de Júpiter ou o satélite Titã de Saturno, conhecido por sua atmosfera muito espessa, chuvas e lagoas de dióxido de carbono derretido. Outros poderiam pensar em Tritão, um satélite de Netuno. Olá, pessoal! Mas os satélites ricos em exclusividade não param por aí. Por exemplo, Titânia, que orbita Urano, é outro satélite muito interessante. O que sabemos exatamente sobre Titânia? Você não sabe de nada? Então, hoje você está com sorte. Esse é o canal Pipa. E estamos prestes a mostrar tudo em detalhes para você. Vamos começar. Sistema de Urano. Durante milhares de anos, acreditava-se que o planeta mais distante era Saturno. Essa teoria, estabelecida e mantida desde a época dos antigos babilônios, foi abalada em 13 de março de 1781. Como já devem ter notado, Urano foi descoberto por William Herschel nesse mesmo dia. No entanto, os historiadores provaram que esse objeto havia sido observado várias vezes antes de Herschel, mas sempre foi tratado como uma insignificante estrela fraca. Eles provavelmente foram fortemente levados pelo conceito milenar de que o planeta mais distante era Saturno. Inicialmente, o próprio Herschel pensava que Urano era um cometa. Quando Herschel percebeu que Urano também se tratava de um planeta, ele passou vários anos observando. Em 11 de janeiro de 1787, ele descobriu 2 satélites, mais tarde conhecidos como Oberon e Titânia. Curiosamente, esses 2 satélites teimaram em permanecer fora da vista do telescópio por décadas após essa data. Tanto que alguns cientistas começaram a suspeitar que a descoberta de Herschel poderia ser um erro ou uma farsa. Mas é claro que, na realidade, isso foi devido às técnicas de observação primitivas e inexperientes da época. Existe um outro fato interessante. Os padrinhos das luas de Urano, Herschel e seu filho John, eram ingleses, por isso queriam deixar sua cultura nativa permanentemente no céu. Os nomes Oberon e Titânia estão associados a personagens da comédia de Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, mas provavelmente esse é o primeiro objeto celeste a receber o nome de deuses antigos ou personagens que não são da mitologia grega e romana. 2 dos satélites de Urano, Ariel e Umbriel, foram descobertos por William Lassell em 1851, enquanto Miranda foi descoberta por Gerard Kuiper em 1948. Nesse momento, Urano tem 27 satélites conhecidos. A maioria deles são pequenos pedregulhos e nem mesmo tem formato esférico. Titânia. O que sabemos sobre ele? Pouco progresso foi feito nos estudos do sistema de Urano. Na história da astronomia, apenas uma nave espacial feita pelo homem, a Voyager 2, passou pelo sistema de Urano em 1986. No entanto, alguns dados sobre Titânia foram obtidos com telescópios convencionais também. Titânia não é muito grande, com um raio de apenas 788 quilômetros. Isso significa que satélites gigantes como Ganymedes e Titã são naturalmente objetos muito menores do que a Lua, mas, entre os satélites do sistema de Urano, é o maior. Como a maioria dos satélites do sistema solar, Titânia está sempre voltada para o mesmo lado em relação a Urano, e seu período de rotação é sincronizada com o período orbital. Sua duração é um pouco mais de 8,5 dias no tempo da Terra. Entre os planetas, Urano é conhecido por suas mudanças sazonais muito características, pois gira de lado e com a cabeça levemente para baixo. Urano leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Nas regiões polares, o dia dura 42 anos e à noite, os 42 anos restantes. Nos solstícios de verão e inverno, um dos polos de Urano fica diretamente em direção ao Sol, o que resulta em um sol da meia-noite no hemisfério de frente para o Sol e uma noite polar no hemisfério oposto. Nesse tempo, sobre a linha do Equador, o dia e a noite mudam rapidamente. Nos equinócios de primavera e de outono, o Sol fica diretamente em frente ao Equador de Urano, de modo que o dia e a noite mudam normalmente em toda Urano, com exceção dos polos. No entanto,
isso só acontece por um curto período de tempo. Isso é exatamente como as aulas de revisão de astronomia fazem a minha cabeça girar. Titânia, como todos os outros satélites de Urano, orbita o plano equatorial de Urano. Em outras palavras, ele gira de lado e de cabeça para baixo. Portanto, tudo o que foi falado sobre Urano pode se aplicar para Titânia também. Se vivêssemos em Titânia, não mediríamos o tempo de dia e de noite, porque não tem sentido fazer isso. As regiões polares seriam particularmente divertidas, porque enquanto uma geração cresce sem saber o que é a luz do Sol, depois seria substituída por uma geração que não sabe o que é a noite. História da pesquisa de Titânia. Como mencionei anteriormente, a primeira e única nave espacial a visitar o sistema de Urano e fotografar o satélite foi a Voyager 2. A Voyager se aproximou de Titânia a uma distância de 365 mil quilômetros e tirou imagens com uma resolução de aproximadamente 3,5 quilômetros por pixel. Os únicos satélites com uma resolução mais alta foram Ariel e Miranda. Não muito, mas ainda assim alguns dados foram obtidos. Infelizmente, tanto Urano quanto Titânia estavam na posição equivalente ao solstício quando as imagens foram tiradas, de modo que a luz solar estava atingindo apenas um hemisfério. Nesse momento, aproximadamente 40% da superfície podia ser fotografada, mas apenas 24% era suficientemente precisa para produzir um mapa topográfico. Como outros satélites de Urano, Titânia foi identificada como sendo uma estrela bastante escura. As grandes crateras são bastante comuns na superfície de Titânia. Por exemplo, a cratera Gertrude, que tem 330 quilômetros de diâmetro, ligeiramente maior do que a maior cratera da Terra, a cúpula Vredefort. As crateras que foram pesquisadas com sucesso foram todas encontradas com fundos planos e com uma pequena colina no centro. A parte investigada da superfície de Titânia está inteiramente coberta de rachaduras. Como essas rachaduras se formaram, não é totalmente esclarecido. Talvez isso tenha algo a ver com o resfriamento do manto. O manto de Titânia, teoricamente, seria feito de água. Como todos sabem, quando a água congela, ela se expande, podendo quebrar o recipiente. A propósito, essa expansão da água é uma dor de cabeça para médicos e técnicos envolvidos na criopreservação de órgãos para transplante, pois se o procedimento der errado, a água congela, as células se quebram e o órgão se torna um mingau ao nível do tecido. Algo parecido também está acontecendo em Titânia. Como muitos corpos sólidos no sistema solar externo, Titânia contém grandes quantidades de gelo de água. Sobre a crosta, ou seja, onde o manto abrasador está localizado na Terra, deve haver um mar subterrâneo de gelo derretido, semelhante ao de Europa e Ganimedes. No entanto, Urano não é tão maciço quanto Júpiter, portanto, não haveria gravidade suficiente para agitar o interior de Titânia e impedir que ela congele. Assim, ao congelar, os oceanos subterrâneos se expandiriam, comprimindo e rachando a crosta. Esse processo vem acontecendo há bilhões de anos e pode não ter acabado ainda. Pode ser que a cratera esteja relacionada a esse processo e não ao bombardeio de meteoritos. Entre 2001 e 2005, medições espectroscópicas de Titânia foram feitas por especialistas. Os resultados revelaram a presença de uma atmosfera extremamente fina nesse satélite. Essa atmosfera provavelmente tem uma característica sazonal. A temperatura média em Titânia está entre 210 e 196 graus Celsius negativos, embora a temperatura possa subir até 184 graus negativos nas regiões polares devido a longos períodos de sol da meia-noite. Essa é a temperatura suficiente para que uma pequena quantidade de dióxido de carbono e outras substâncias se evaporem na crosta de Titânia. Não poderia haver outra fonte possível de atmosfera. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos por assistirem. Espero de coração que vocês gostem desse conteúdo em nosso canal. Tanto Titânia como todo o sistema de Urano ainda estão cercados de mistério, e até agora não se sabe quase nada sobre eles, nem sequer tem imagens de alta qualidade da superfície completa. No entanto, mais coisas ainda serão reveladas no futuro. Quem sabe quais descobertas maravilhosas podem ser feitas em missões no futuro?
Por favor, se inscreva no nosso canal e ative suas notificações para que você não perca nenhum tópico interessante. Além disso, nos ajude curtindo e compartilhando os nossos vídeos em suas redes sociais. Isso vai ajudar a desenvolver ainda mais o canal e, consequentemente, melhorar a qualidade dos vídeos que trazemos para vocês. Bom, vou me despedindo por aqui e vejo vocês de novo em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.